ministrar na igreja da gente, né? Mas quando a gente é chamado para ir numa outra igreja, assim, parece que é a primeira vez que a gente está ministrando a palavra do Senhor. Então, eu confesso que eu estou um pouquinho nervosa. Peço que os irmãos tenham um pouco de paciência comigo. Mas eu espero que você esteja com o seu coração aberto para o que Deus quer ministrar. Obrigada, minha irmã, na vida de cada um de vocês. É um prazer enorme estar aqui. Primeiro porque eu já vim aqui inúmeras vezes. Eu conheço a Igreja Batista Unida. Eu amo vários irmãos aqui que eu convivo há muito tempo, né? A Vanvan, a irmã que Deus me deu. Desde a 5ª série, eu caminho com a Vanessa. A gente estudou junto, a gente foi para a faculdade junto. Né? Então, a gente tem laços muito próximos, né? E muitos outros irmãos aqui que eu também conheço, tenho um carinho enorme. Pastor Fabiano, né? Pastor Fabiano é meu paciente do postinho. Então, é uma alegria poder estar aqui com os irmãos nessa noite, amém? Bom, eu quero começar, então, dizendo para os irmãos que vocês fiquem bem tranquilos, né? Eu não sou nenhuma pregadora, não sou nenhuma missionária, né? Eu sou apenas uma mulher que é muito apaixonada por Jesus. Eu amo muito esse Deus que a gente serve, tudo que Ele já fez na minha vida, tudo que Ele ainda faz na minha vida. Então, toda vez que eu tenho a oportunidade de falar dEle, de falar do amor dEle, de falar de tudo que Ele tem feito, eu sempre me coloco à disposição, eu sempre pego todas as oportunidades, porque eu quero ser um vaso na mão do oleiro, para que Ele me use, para que Ele use a minha vida para a glória dEle, né? Para o propósito dEle. Mas não se trata, então, de quem eu sou, não se trata de quem é Larissa aqui, né? Mas sim, se trata de Jesus. Se trata do que Ele quer ministrar no meu coração e no seu coração. Então, primeira coisa que eu te peço é que você acalme o seu coração, né? Não preste atenção em mim, não preste atenção se eu gaguejar, se eu tremer porque eu estou nervosa. Mas coloque o seu coração no Senhor, e para isso eu te convido primeiramente a fechar os teus olhos. E eu gostaria de fazer uma primeira oração antes da gente partir para a palavra. E eu peço que você, enquanto eu estiver orando, que você já vá orando aí no seu lugar. Que você vá orando aí no seu lugar, colocando o seu coração diante do Senhor, pedindo para Ele, Espírito Santo, que o Senhor venha falar comigo nessa noite. Pai, não se trata de quem está ministrando, mas é a palavra do Senhor que está sendo ministrada. Então, peça para o Senhor abrir o seu coração, abrir a sua mente, que a palavra do Senhor encontre lugar no seu coração nessa noite, e que todas as barreiras sejam quebradas, a barreira da incredulidade, a barreira da frieza espiritual, a barreira, se porventura você está cansado do seu dia, se você está com sono, se você, sei lá, qualquer outra coisa, você está com preocupações na sua cabeça, peça para o Senhor nessa hora, vai falando com Ele e fala: Senhor, eu estou aqui, não importa como você chegou, mas fale para Ele: Senhor, eu estou aqui. Então venha falar comigo nessa noite, venha ministrar no meu coração, que a sua palavra encontre lugar no meu íntimo, Senhor, que a sua palavra venha frutificar em mim, venha produzir frutos, venha me convencer, Senhor, venha abrir os meus olhos, os meus ouvidos espirituais, para que eu possa entender a sua palavra. Peça ao Senhor, fala com Ele, que Ele vai falar com você nessa noite. Pai, em nome de Jesus, eu quero nessa hora, Senhor, colocar a minha vida diante do Senhor. Deus, o Senhor sabe que eu estou aqui pela Tua graça, Senhor. Não se trata de mim, não se trata do que eu sei, mas se trata do que o Senhor é. Se trata daquilo que o Senhor colocou no meu coração, que é a Tua palavra. Senhor, eu não vou ministrar algo que partiu do meu coração, mas algo que nasceu do seu, Senhor. Então, em nome de Jesus, que a Tua palavra, Senhor, entre nos corações, que a Tua palavra entre na mente dos meus irmãos e gere frutos, gere arrependimento,
arrependimento, gere transformação, gere mudança de vida, Senhor. E que em nome de Jesus haja um derramar do Teu Espírito nesse lugar. Que seja um tempo de presença, que seja um tempo, Senhor, de milagres, de grandes coisas aqui nesse lugar. Eu peço em nome de Jesus, abra os céus nesse lugar e derrama as Tuas bênçãos, Senhor, no nome santo do Teu Filho amado Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Meus irmãos, eu queria dizer então que quando a Marininha me convidou, né, ela me disse que hoje era um culto da providência divina, né, o culto do propósito da providência divina, né. Então, ela pediu para que eu trouxesse uma palavra a respeito desse tema, baseado no texto que nós lemos no início do culto de 1 Coríntios, capítulo 10, verso 13, principalmente. Eu gostaria de ler novamente esse texto com vocês para a gente dar início, então, na nossa palavra. Coríntios 10, 13. Eu observei que vocês usam uma tradução que é um pouquinho diferente da minha, mas eu vou ler a minha tradução, tá bom? Aí vocês me acompanham. 1 Coríntios 10, 13 diz assim: não sobreveio a vocês tentação que não fosse comum aos homens. E Deus é fiel, Ele não permitirá que vocês sejam tentados além do que podem suportar. Mas quando forem tentados, que lhes providenciará um escape para que possam suportar. Amém? Podemos assentar? Bom, meus irmãos, então quando eu recebi esse tema, que hoje era um culto em que os irmãos clamam pela providência divina, eu comecei a meditar nesse texto que a irmã Marina me passou. Eu comecei a pedir a direção de Deus sobre o que eu deveria ministrar na vida de vocês essa noite. Então o Senhor começou a falar comigo. Eu ouvia um louvor enquanto eu pensava, enquanto eu orava e pedia para Deus me dar uma direção. Então, através daquele louvor e através da oração, o Senhor foi falando comigo, foi ministrando ao meu coração de forma tão profunda, de forma tão intensa, sobre algo que talvez você vai achar um pouco diferente do que talvez para mim foi diferente do que eu esperava. Porque a princípio, meus irmãos, quando a gente fala de providência de Deus, providência divina, eu não sei vocês, mas o que a gente pensa? Eu pelo menos pensava isso, né? Que nós vamos clamar e vamos orar e vamos meditar em algo que nós precisamos que o Senhor venha prover na nossa vida. Então, a gente precisa que o Senhor venha prover, às vezes, na nossa família, na nossa casa, nas nossas finanças, na nossa saúde. E aí, quando eu comecei a perguntar para o Senhor e orar, pedindo sobre o que eu deveria ministrar, o Senhor me deu um tema totalmente diferente disso. Está dentro do contexto, mas Ele não me direcionou a falar sobre nada específico sobre um problema ou uma situação que a gente está passando e que a gente precisa de uma providência. Então, eu fiquei um pouco meio assustada, porque eu imaginei que Ele fosse me direcionar para isso. Eu imaginei que Ele fosse me direcionar para alguma situação da nossa vida, do nosso cotidiano, em que eu pudesse ministrar aos irmãos: Deus vai prover na sua vida em tal área, Deus tem provisão para você em tal área. Mas eu me surpreendi, porque o Senhor me ministrou sobre outra coisa. Na verdade, Ele me direcionou para falar sobre a nossa motivação. E eu vim aqui nessa noite para ministrar na sua vida sobre a motivação do seu coração, a motivação do meu coração, quando nós buscamos o Senhor para receber uma providência. E Deus falou muito comigo, e eu confesso que é uma palavra até um pouco difícil, porque a gente vai levar alguns puxõezinhos de orelha de agora em diante. Então, o que eu quero dizer com isso, meus irmãos, é que nós devemos cuidar do nosso coração. Nós devemos cuidar da nossa vida espiritual, da nossa intimidade com o Deus da providência, com o Deus que pode
pode prover na minha e na sua vida. Porque se nós não cuidarmos da nossa vida espiritual, nós vamos acabar buscando a Ele por um outro motivo que não é o motivo certo. Nós vamos buscar Ele pela motivação errada, do Brasil tá na cara. Simples interesses humanos. A gente vai acabar buscando o Senhor porque a gente tem interesse no que Ele pode prover, interesse na resposta que a gente está buscando, interesse na direção que a gente está buscando, e não por quem Ele é. E com isso, eu não posso deixar de falar que Deus é um Deus de providência, Ele é um Deus de provisão. Ele é um Deus que sempre trabalha em favor dos seus filhos. Em toda a Bíblia nós podemos ver inúmeros exemplos disso, né? A começar lá em Gênesis, quando Adão e Eva pecam. A primeira providência que nós vemos de Deus é a solução para a morte e pecado. O homem pecou contra Deus, estava condenado à morte, separado do Senhor. Então o Senhor, a primeira coisa que Ele faz é providenciar uma solução para esse problema. Então em Gênesis a gente já vê Deus atuando. Mas depois a gente vai lendo ao decorrer da Bíblia e nós vemos inúmeros exemplos. Nós vemos quando o Senhor tirou o seu povo do cativeiro no Egito e por 40 anos Deus sustentou aquele povo no deserto. Era nuvem de fogo durante a noite, nuvens durante o dia com sombra, era maná, era cordonizes, eram as roupas e calçados que não se envelheciam, não se desgastavam. Tudo isso é providência de Deus, cuidando do seu povo. E não para por aí. Nós vemos a providência de Deus na história de Daniel, quando Deus fechou a boca dos leões. Nós vemos a providência de Deus na história do rei Davi, quando lá, ainda pequeno, enfrentou um gigante que nem um exército teve coragem. E Davi enfrentou, e com uma única pedrinha ele derrotou aquele gigante. Nós vemos também a providência de Deus na vida de José, que foi vendido como escravo pela sua própria família. E Deus guardou e cuidou daquele homem ao ponto dele se tornar abaixo apenas do faraó. Ele era o segundo mais importante no reino. Nós vemos ao longo das Escrituras, inclusive no Novo Testamento, quantas vezes nós vemos Deus providenciando milagres, providenciando curas, providenciando que o evangelho dele fosse levado através dos seus discípulos, dos seus apóstolos. E hoje nós temos acesso a essa palavra, nós temos acesso ao nosso Deus, porque Deus providenciou e guardou aqueles homens para que a obra dele continuasse sendo levada, continuasse sendo pregada, mesmo diante de prisões, de perseguições, tudo que foi feito para calar o povo de Deus ao longo dos anos, ao longo da história. Deus sempre foi providenciando escape. E o que nós lemos lá em 1 Coríntios 10, 13, fala no finalzinho do versículo 13, é que Ele providenciará escape. É justamente isso que nós lemos. E é isso que o Senhor faz durante toda a história da humanidade. Ele sempre providencia livramento, cura, milagre. Ele sempre dá direcionamento. Ele sempre está guiando o seu povo, instruindo o seu povo. Quantas histórias, meus irmãos, eu poderia aqui contar e contar. Eu falei algumas que são as mais conhecidas, mas se nós formos examinar as Escrituras, nós temos inúmeras histórias de Deus provendo, de Deus livrando, de Deus cuidando. E hoje nós temos acesso a esse material maravilhoso, a palavra do Senhor, porque até aqui o Senhor sustentou o seu povo. Mas, meus irmãos, a questão que eu quero levantar não se trata então de negar que o Senhor é um Senhor de provisão. Eu não estou negando isso. E também não estou querendo te dizer que você não deve buscar a provisão do Senhor para o seu problema. Não é isso que eu estou dizendo também. Mas o que eu quero dizer é que Deus, Ele é sim o Jeová Jireh, o Deus que proverá. E Ele quer sim prover na sua vida. Ele quer prover na minha vida. Seja em qual for a área que você está precisando. Eu não sei se você está precisando de uma providência do Senhor na sua saúde, se você está precisando de uma providência do Senhor no seu trabalho, se você precisa de uma providência
presença do Senhor nas suas finanças. Eu não sei. Eu sei que o Deus que servimos, Ele é o Deus da provisão. E nós devemos sim buscar a Ele. Mas a palavra que eu quero trazer para você nessa noite é algo que vai além. Qual é a sua motivação hoje para estar aqui nesse culto de providência? O que o Senhor ministrou no meu coração é que muitas vezes, na ânsia de sermos atendidos nas nossas necessidades, o diabo se aproveita para roubar a presença do único que pode responder aquilo que nós estamos pedindo. Então nós acabamos trocando o Deus da provisão pela provisão que nós recebemos, ou o Deus da bênção pela bênção que nós queremos. Eu não sei se você está conseguindo me entender, mas resumindo, o que eu quero dizer é que nós temos que buscar o Senhor por quem Ele é, e não pelo que Ele pode fazer, não pelo que Ele pode nos dar. Nós temos que cuidar do nosso coração, porque senão nós vamos buscar Deus apenas por interesse, apenas quando a gente precisa, apenas quando a coisa aperta. E eu vou dar alguns exemplos para você ter uma noção se a sua motivação para estar aqui hoje nesse culto de providência é a motivação certa ou se é a motivação errada. E eu não quero que ninguém levante a mão, não quero expor ninguém, mas eu quero que você analise com toda a sinceridade do seu coração, no seu íntimo, se você já se viu em alguma dessas situações ou se você ainda se vê. Porque geralmente a pessoa que busca a Deus pela motivação errada, que busca a Deus apenas pelo interesse em receber alguma coisa dele, é aquela pessoa que quando tudo tá ruim, ela não sai da igreja. Ela vem no culto, ela pede oração para os presbíteros, ela pede oração para o pastor, ela vai no grupo de homens, de mulheres, irmãos, orem por mim, eu estou passando por um problema, é luta, é isso, é aquilo, faz campanha, jejua, ora, não falta um culto. Mas aí quando a resposta de Deus vem, e aí vem a bonança, essa pessoa esquece do Deus que abençoou ela, começa a se afastar, aí acha que já não precisa mais do Senhor. E aí começa a faltar nos cultos, já não fica tão firme mais. E aí começa a oscilar. Afinal ela veio porque ela queria alguma coisa. E aí quando ela recebeu, ela simplesmente dá as costas para aquele que deu. Mas aí tem uma outra característica de pessoas que buscam a Deus com a motivação errada. Uma outra característica é quando Deus responde, mas a resposta não é exatamente aquela que a gente queria. Então eu me frustro com Deus. Aí a gente costuma se frustrar, Deus não me ama, Deus não me ouve, onde Deus estava que Ele permitiu isso? E aí a gente começa a murmurar, e a gente quer que Deus faça do nosso jeito, e não aceita quando Ele faz de um jeito diferente. Outra característica, essa mesma pessoa geralmente bota a culpa na igreja, bota a culpa no pastor, bota a culpa na liderança. Fui enganado, a igreja me enganou. E começa a falar mal da igreja, começa a falar mal da liderança, começa a falar mal dos irmãos. Mas existe mais algumas características. Uma outra característica desse cristão que busca Deus com motivações erradas, eu botei aqui que é o crente montanha-russa, porque ele vive de altos e baixos, altos e baixos. Depende de como está a vida dele lá fora. Se a vida dele lá fora tá boa, ele tá bem aqui. Se a vida dele lá tá ruim, ele vira as costas para cá. É uma outra característica. Ou também uma outra característica que busca Deus pelos motivos errados. É aquela pessoa que vem culto após culto, ano após ano, às vezes já é velho de igreja, mas não se envolve, não quer compromisso, quer só cumprir a tabela de vir na igreja e falar: eu já fiz o meu papel de crente. E aí não quer fazer nada, não quer pôr a mão na massa, não se dispõe, gosta de ficar na sua, no seu canto, sem ser incomodado. Eu já fiz o que eu tinha que fazer, né? Eu já fui na igreja, tá
certo. Deus conhece meu coração, então Ele sabe que eu não tenho tempo. Deus sabe que eu estou ocupada. Geralmente essas pessoas, meus irmãos, é uma pessoa que não lê, que não ora, que não tem uma vida de devocional em casa. Vê Deus só aos domingos ou nas quartas, ou dia de reunião de pequenos grupos, mas no seu dia a dia não se lembra de Deus. Não tem momento de intimidade, só Ele e Deus. Vem aqui, é alimentado por alguém e passa o resto da semana com fome. O espírito está seco, definhando, quase morrendo, porque não tem disposição, não tem disponibilidade, não tem tempo para o Senhor. Meus irmãos, esses são alguns exemplos. Eu poderia citar tantos exemplos, mas a intenção é que você apenas reflita se você tem vivido de forma parecida com isso. Isso que eu acabei de falar. Como anda a sua vida com Deus? Como andam os seus momentos de intimidade com o Senhor? Os seus momentos de você e Ele. De ler a palavra, de orar, tirar um tempo para jejuar pela sua vida, pelo seu ministério, pela sua igreja, pela sua liderança espiritual. Como está a sua vida de constância na presença do Senhor? Como está a sua vida de perseverança diante do Senhor? Mesmo diante das suas dificuldades, mesmo diante das circunstâncias do dia a dia, como está a sua perseverança diante do Senhor? Os seus dons, os seus talentos, o que você tem feito com eles? Os dons e os talentos que o Senhor te deu, o que você tem feito com eles? Eu já ouvi algumas pessoas dizerem: eu não tenho nenhum dom. Para mim isso é uma mentira do diabo. Que a maior prova que nós temos da presença do Espírito Santo é que nós seremos agraciados com os dons dele. Os dons é o presente do Espírito Santo para nós. Então, eu não sei, às vezes você não sabe tocar, pregar, cantar, mas você pode ficar ali na porta dando uma boa noite para os seus irmãos, para os visitantes, com um sorriso no rosto e um abraço apertado. E pessoas serão tocadas por um simples abraço ou um aperto de mão. Irmãos, isso é profundo. Cada um de nós tem o seu lugar no corpo. E aí você pode pensar que não tem nada a ver isso, tudo que eu estou falando, com motivação, né? Mas eu quero que você analise comigo. Quem aqui tem aquela pessoa que considera muito? Aquela pessoa que a gente fala é mais chegada que o irmão. Aquela pessoa que você pode contar com ela para toda hora. Eu acho que todo mundo tem essa pessoa na vida. Seja um parente ou seja um amigo. Mas é aquela pessoa que se der tudo errado você liga para ela: corre aqui e me socorre. Todo mundo tem uma pessoa assim? Agora você me responda, se essa pessoa ligar para você agora e falar: irmão, eu preciso do socorro, tem como você vir aqui em casa agora, aconteceu isso, você não vai lá socorrer? Porque quando você precisa dessa pessoa, ela está lá, não é? Então a gente faz isso por aqueles que são nossos chegados, né? As pessoas que a gente ama, que a gente considera, que sempre nos ajuda, a gente também ajuda. Mas e se fosse uma pessoa estranha, que não te dá moral, que não liga com você, nunca se preocupou com você, uma pessoa que te trata com indiferença, que talvez até te trata mal? Se essa pessoa te ligar, você vai fazer questão de ir lá socorrer, de parar o que você está fazendo, sair do seu trabalho para ir lá ajudar essa pessoa? Dificilmente, né? Tem pessoas que têm às vezes um dom, né, de serviço. Às vezes essa pessoa ainda é usada, né? Mas a maioria de nós, meus irmãos, a gente ajuda aqueles que nos ajudam, né? Não está muito certo, mas é a verdade, somos humanos. Então o que eu quero te perguntar é o seguinte: se você respondeu que não, no seu coração, na sua mente, não, eu não pararia a minha vida para ajudar uma pessoa que não se importa comigo. Então, me responda agora, por que nós achamos que nós podemos continuar indiferente com o Senhor, mas quando a coisa aperta, a gente tem o direito de pedir a ajuda dele? É forte, né? Quando Deus colocou isso aqui no meu coração, eu falei: oh, Jeová, se a gente não faz nada por Ele, se a gente não se dispõe a estar com Ele, se a gente não é amigo chegado dEle, como a gente espera que Ele faça algo por nós?
Deus, ele não é uma maquininha de delivery lá, que sabe, já viu aquelas maquininhas que você põe a moeda, aperta e sai o refrigerante embaixo assim? Deus não é isso, irmãos, que a gente vai lá e aperta o que quer, vira as costas e vai embora. Ele quer se relacionar com nós. Ele quer ter uma vida com você. Ele não quer que você venha aqui só aos domingos. Ele não quer que você venha aqui num culto de quarta só para pedir. Mas sai dali, você não lê a Bíblia, você não ora, você não conhece a palavra, a vontade do seu Deus para você, que está aqui. A palavra de Deus está disponível para todos nós, até para aquele que não tem a leitura, que não consegue ler. Hoje a gente tem aplicativos de celulares que você tem a opção de ouvir a palavra. Então isso é muito forte. Se nós não lembramos dele na maior parte do nosso tempo, se nós não estamos dispostos a nos relacionar com ele diariamente e nem ajudar na obra que é dele, porque a igreja não é do pastor e da pastora, a igreja é do Senhor. E se não for ele sustentando a obra, isso aqui fecha as portas. E se está aberto é porque tem um Deus que sustenta esse lugar aberto. Se você não está disposto a ajudar aqui, se você não está disposto a ter uma vida de intimidade com Deus, como você acha que Ele vai te atender? Por que você acha que Ele tem que te responder? Nós precisamos ter a motivação certa, que não é apenas interesse momentâneo. Quando eu preciso eu peço, quando eu não preciso eu esqueço de Deus. Não é isso que Deus tem para nós. Deus quer se relacionar com nós. A Bíblia em Salmos 37, Salmos capítulo 37, verso 4 e 5, diz assim. Eu estou meio assustada ali que o tempo está acabando e eu estou atrasada, meus irmãos. Mas vocês segura aí, porque Deus quer falar com os irmãos. A Bíblia diz, Salmo 37, verso 4 e verso 5. Amém? Diz assim: deleite-se no Senhor, e Ele atenderá aos desejos do seu coração. Entregue o seu caminho ao Senhor, confia nele, e Ele então agirá. Deleitar é o mesmo que satisfazer. Então o seu coração tem que estar satisfeito no Senhor, e não no que Ele pode fazer para você, não pelo que Ele pode fazer para a sua vida, o que Ele pode te dar, o que Ele pode te responder. Não é sobre isso, é sobre quem Ele é. Você tem que estar satisfeito por servir a Ele, e então Ele atenderá aos desejos do nosso coração. Existem 3 princípios nessa palavra que nós lemos aqui agora de Salmos 37. E ele diz que ele agirá, ele vai prover. Mas os 3 princípios que acabamos de ler em Salmos 37, o primeiro é a satisfação, que é o deleitar-se no Senhor. O segundo é a entrega o seu caminho no Senhor, ao Senhor. E o terceiro é confie nele, é a confiança. Então, para terminar, eu vou atrasar um pouco, mas eu preciso falar sobre esses 3 pontos com você. O primeiro ponto é a satisfação. E eu vou falar os pontos porque todo bom presbiteriano prega com pontos, meus irmãos. Não sei se vocês conhecem a igreja presbiteriana, mas todo bom presbiteriano tem que pregar com tópicos. É um costume nosso. Então, o primeiro ponto é a satisfação. Nós precisamos ter um coração como o coração de Jó. A palavra de Deus em Jó, capítulo 1, vou ler o verso 20 e o verso 22. Diz assim: ao ouvir isso, Jó levantou-se, rasgou o manto e rapou a cabeça. Então prostrou-se no chão em adoração e disse: saí nu do ventre da minha mãe e nu partirei. O Senhor o deu, o Senhor o levou. Louvado seja o nome do Senhor. Em tudo isso Jó não pecou e em nada culpou a Deus. Mas aí eu quero ir no capítulo 2. Vou ler o verso 9 e o verso 10 de Jó. Só pular o capítulo da frente.
Então a sua mulher disse: você ainda mantém a sua integridade? Amaldiçoe a Deus e morra. E Jó respondeu: você fala como uma insensata. Aceitamos o bem dado por Deus e não o mal? Em tudo isso Jó não pecou com seus lábios. Meus irmãos, eu não sei se você conhece a história de Jó, mas Jó era riquíssimo. Ele possuía muitas cabeças de gado, jumentos, ovelhas, muitos empregados, camelos. Ele tinha vários filhos, se eu não me engano eram 7 homens e 3 mulheres, 10 filhos ao todo. E do nada, o diabo rouba tudo isso dele. Ele perde todos os seus bens num único dia. A Bíblia conta que um servo vinha falando, e enquanto aquele ainda estava falando, chegava o outro anunciando a próxima tragédia. E foi morrendo tudo, foi perdendo tudo. E não estando bom, o diabo ainda tira a saúde de Jó. Ele fica com a pele na carne, ao ponto da Bíblia dizer que ele se sentou sobre cinzas e com um caco ele rapava a sua pele de tanta ferida. Você imagina a dor desse homem. Ele perdeu todos os bens, ele perdeu todos os seus filhos e ele perdeu a sua saúde. A gente pode dizer que ele não tinha mais nada. Ele estava vivo ainda pela misericórdia de Deus. E esse homem não abriu a boca. A Bíblia diz que ele não abriu a boca para pecar contra Deus. Pelo contrário, ele afirma: foi o Senhor que me deu, foi o Senhor que levou, louvado seja o nome do Senhor. Ele dá glória a Deus, é tudo de Deus. Depois, quando a saúde dele vai embora também, ele fala para a mulher dele: nós aceitamos o bem de Deus, por que não aceitamos o mal também? E em tudo isso Jó não pecou. Então a satisfação de Jó estava no Senhor e não nas coisas. A satisfação de Jó não estava na sua saúde, não estava nos seus bens, não estava no que ele tinha, no que ele possuía, mas estava no Senhor, ao ponto dele não pecar contra Deus e dar glória diante da maior desgraça da vida dele. Davi também agiu de forma semelhante. E diante dessa história de Davi, Deus já falou muito comigo em cima dessa história de Davi. Mas todos conhecem que Davi viu a mulher de Urias e pecou. Ele adulterou com essa mulher, Betseba. E ela engravida. A criança nasce e por causa do pecado de Davi, então Deus fala que a criança iria morrer. E Davi, a Bíblia conta que Davi entrou no quarto e por 7 dias ele orou. Por 7 dias ele não comeu, ele jejuou, prostrado no chão, chorando, clamando pela vida do menino. 7 dias, ao ponto de que os irmãos, os servos dele, quando a criança morre, tem medo de contar para ele que a criança havia morrido. Porque eles falaram: o nosso rei está assim, com a criança doente, imagina quando ele souber. Eles temiam que Davi fizesse alguma besteira, alguma loucura. Mas o contrário aconteceu, meus irmãos. Quando os servos dele contou para ele que a criança havia morrido, Davi levanta, toma um banho, se veste, senta e vai fazer uma refeição. Então os servos dele ficam assim: mas o senhor ficou 7 dias enquanto a criança estava viva, sem comer, jejuando, prostrado, e agora a criança morre e você vai comer, vai se servir, né? Tipo, ninguém estava entendendo nada. E Davi responde a seguinte resposta: enquanto a criança ainda estava viva, jejuei e chorei. E eu pensava: quem sabe, talvez o Senhor tenha misericórdia de mim e deixe a criança viver. Mas agora que ela morreu, por que eu deveria jejuar? Poderia eu trazê-la de volta à vida? Eu irei até ela, mas ela não voltará para mim. Ele tinha consciência de que ele se encontraria com o filho na eternidade. Mas ele entregou a situação para o Senhor, porque ele tinha consciência de que a vontade era do Senhor e não dele. Ele não ficou resmungando, ele não continuou em prantos. E eu tinha até colocado aqui para eu dar um testemunho breve em relação a isso, porque eu vivi isso aqui na minha pele. Para quem é próximo e me conhece, no Covid eu perdi o meu irmão para o Covid, aos 40 anos de idade, com um filho de 3 anos de idade, sem nenhuma comorbidade. E por dias, meus irmãos, foram mais de 20 dias de hospital, de muita oração, a igreja clamando. Nós pedimos oração para várias igrejas,
nós pedimos para todos os irmãos na fé levantar um clamor pela vida dele. E nós intercedemos, e nós clamamos, nós jejuamos, nós imploramos, nós suplicamos ao Senhor que desse livramento, que desse saúde, que restaurasse a vida dele. Mas o Senhor o levou. E no dia que o meu irmão faleceu, o Senhor me deu essa palavra de Davi. Na hora que eu fiquei sabendo da morte do meu irmão, foi a primeira palavra que o Senhor me deu. Levante-se. Levante-se. Então assim, a sua satisfação tem que estar no Senhor. Se a sua satisfação estiver no Senhor, Ele atendendo ou não o seu pedido, você vai permanecer nele. Ele atendendo ou não o seu pedido, isso não vai abalar a sua fé. Você vai permanecer, porque a sua motivação não é o que Ele vai fazer, mas é Ele. É Ele. Mesmo que isso doa, que isso rasgue o seu coração, mesmo que a resposta dele seja algo que vai te destroçar, vai arrancar um pedaço da sua alma, porque vai doer, permaneça no Senhor. A sua satisfação tem que estar nele. Mas o segundo ponto é a entrega. E quando a gente fala de entrega, meus irmãos, a gente fala de colocar tudo nas mãos do Senhor. Tudo que nós temos, tudo que nós somos, eu coloco diante dele e falo: Senhor, é seu, faça do seu jeito, é do Senhor, eu confio totalmente no Senhor, então faz a sua vontade, eu confio na sua soberania. Então a entrega nos leva a deixar as nossas vontades pessoais de lado. A entrega nos leva a falar: Senhor, eu quero assim, mas que seja feita a tua vontade, não a minha. E se o Senhor não fizer a sua vontade, você se levanta e como Jó fala: glória a Deus, seja feita a vontade do Senhor. Nós vemos o exemplo de Abraão. Tão conhecida a história de Abraão. Abraão, aos 75 anos de idade, recebeu uma promessa de que seria pai, e pai de multidões. Aos 100 anos, 25 anos depois que ele recebeu a promessa, esse homem esperou 25 anos pelo cumprimento da promessa. E a gente, quando Deus demora uma semana para responder, a gente já está blasfemando, resmungando, que o Senhor não me escuta, o Senhor não me responde. Abraão esperou 25 anos. E após o nascimento de Isaac, Deus pede para Abraão sacrificar o seu único filho. E o que Abraão faz? Se a gente for olhar lá em Gênesis 22, verso 2 e verso 3. Quando Deus pede então que Abraão sacrifique seu filho, a palavra de Deus diz que na manhã seguinte, Abraão levantou-se, preparou o seu jumento, levou consigo 2 de seus servos e Isaque seu filho, e depois de cortar a lenha para o holocausto, partiu em direção ao lugar que Deus lhe havia indicado. Abraão não questionou. Abraão não falou: Senhor, mas é meu único filho. Senhor, o Senhor me deu a promessa. Abraão obedeceu. Sabe por quê? Porque Abraão confiava no Senhor. Abraão tinha total desprendimento. E ele sabia que o que era dele era do Senhor. Quantos aqui têm filhos? Eu tenho. Você teria coragem de sacrificar seu filho? Irmãos, eu falo por mim. Acho que se Deus pedisse isso para mim, é bem provável que eu não faria. Porque ainda mais mãe, o amor de mãe é um negócio tão intenso que a gente prefere morrer do que fazer um mal para o filho da gente. Então eu admiro muito o nível de fé e de obediência de Abraão. Mas o que eu quero dizer com essa história de Abraão é que Deus pediu para Abraão sacrificar o seu único filho. Mas o que Deus tem pedido para nós é tão pequenininho em relação a isso, porque Deus hoje ele não pede mais sacrifícios. Deus ele não pede mais sacrifícios. O sacrifício final foi feito na cruz por Jesus. Não existe mais sacrifícios. O que Jesus quer de mim e de você é que a gente entregue a Ele todos os nossos desejos, todas as nossas vontades, todos os nossos sonhos, tudo aquilo que a gente tem vontade de fazer, que a gente anseia, coloca nas mãos do Senhor. Ele quer que você viva para Ele, que você entregue a sua vida para Ele em obediência, não em sacrifício, mas em obediência, por amor a Ele. Obediência e submissão, é só isso. É muito mais fácil do que sacrificar um filho, gente.
E a gente acha difícil. O próprio Jesus, sendo filho de Deus e sendo Deus, ele se entregou na cruz por obediência ao Pai. E antes de se entregar, ele ora ao Pai em Lucas 22:42. Pai, se queres, afasta de mim esse cálice. Mas olha a continuidade. Contudo, não seja feita a minha vontade, mas a sua. O próprio Filho de Deus foi obediente. E foi obediente até a morte. E morte de cruz. Nós devemos apenas render as nossas vidas a Ele em obediência, em santidade, vivendo para Ele, para o agrado dEle. Isso não é nada se comparado ao que Ele nos deu quando Ele morreu na cruz por nós, porque Ele nos deu a vida eterna. Ele nos trouxe de volta da morte para nos dar a vida e vida eterna. Então nada do que a gente fizer aqui para o Senhor se compara ao sacrifício dEle. Sabe, meus irmãos, tudo aqui nessa terra é passageiro. Então não invista nas coisas terrenas. Não gaste seu tempo com as coisas deste mundo, com apego nessas coisas. Invista seu tempo nas coisas que são eternas, nas coisas que vão agradar e alcançar o coração do Senhor. Lembre-se lá do jovem rico. Ele falou para Jesus: eu tenho obedecido a todos os mandamentos, o que mais me falta? Jesus fala: vende tudo e me siga. Ele vira as costas e vai embora, porque o coração dele estava no dinheiro, estava nas coisas dessa terra. Sabe, meus irmãos, às vezes a gente fala: nossa, mas ele era um jovem rico, era muitos bens, muitas posses. Nós hoje em dia, como a irmã falou na hora do dízimo, muitas vezes nós temos vendido a nosso direito à eternidade por 10% do nosso salário. Quantos de nós deixamos de dar 10%? Porque é tão apego ao dinheiro, é tanto apego ao que é material, que a gente não tem coragem de desprender e devolver 10% do que Deus te deu. Porque se não for Deus da sua vida, você não trabalha. Se não for Deus da sua vida, você não tem o trabalho, você não tem o dinheiro, você não tem condições de fazer nada. Então é Ele que te dá tudo. Tudo que você faz é porque Ele permitiu que você fizesse. E às vezes a gente deixa de dizimar porque acha: meu Deus, se eu der 10% vai faltar. Antes faltar os 10% do que faltar a eternidade na sua vida, meu irmão. Não deixe Satanás roubar isso no seu coração. Não deixa. E quantas outras coisas, o tempo. Quantos de nós não lemos mais a Bíblia, não oramos, não jejuamos, e a desculpa é o tempo. Eu tenho muito trabalho. Eu tenho tantos afazeres, eu estou trabalhando até tarde, eu ando muito cansado. É melhor você diminuir o seu trabalho e ir para o céu ganhando menos aqui na terra, do que você encher a sua conta bancária de dinheiro e ir para o inferno com a conta bancária cheia, que ainda vai ficar para outro brigar quando você morrer. Nada do que é dessa terra vai permanecer. Não invista nessas coisas, não gaste sua saúde e seu tempo nessas coisas. Invista no que é eterno. Sabe, a gente precisa se despertar para a motivação do nosso coração. A gente quer receber do Senhor, mas a gente não quer se oferecer a Ele. Deus me ministrou muito em relação a isso. Qual é a motivação? Qual é a motivação? Por que eu estou pedindo? Porque eu quero algo ou porque eu amo Jesus? E se você ama e se você serve Ele, Ele vai fazer, porque Ele é fiel. Mas se você não serve a Ele, se você não é justo, não tem uma vida de santidade, não tem uma vida reta, de nada adianta você estar sentada no banco dessa igreja. Não adianta você vir todos os domingos no culto, ser o melhor crente possível. Nada disso vai te salvar. O que te salva é vida de intimidade, é vida com Deus. É sua vida diária com Ele, aquilo que ninguém vê, o secreto. É você e Ele. E por último, confiança. Quando nós falamos de confiança, a confiança quer dizer que você acredita que Deus vai fazer o que é melhor. Mesmo que você entenda que o melhor de Deus não é o que você quer. Eu falei um pouco sobre isso lá atrás. Mas eu gostaria de ler uma frase de Rick Warren. Ele é um autor do livro chamado Uma Vida com um Propósito. Eu estou fazendo esse devocional todas as manhãs em casa. E tem uma frase que Rick Warren diz, que fala assim: aquilo que eu sempre pedi a Deus
pode acabar se tornando a maior arma de Satanás contra a minha vida. E por que ele diz isso? Porque essa frase é muito verdadeira. Às vezes, meus irmãos, a gente ora tanto para Deus por determinada coisa. Eu vou dar um exemplo. A gente ora muito a Deus, às vezes, por um emprego. Senhor, eu estou desempregado, eu preciso tanto de um trabalho, abre as portas. Mas aí o trabalho vem e aí você não tem mais tempo para Deus. Então o diabo usa o seu trabalho para te tirar da presença. Quantos, meus irmãos, eu conheço pessoas da nossa igreja, eu espero que aconteça isso lá na IPI, não aconteça aqui. Mas irmãos que oraram para ter um sítio, ter um rancho, para poder pescar, descansar nos finais de semana. Aí Deus abençoa, o irmão vai lá, compra o rancho, e aí todo domingo está no rancho, não vem mais na igreja. E aí aquilo que era bênção, o diabo começa a usar para te tirar da presença de Deus. Então, a confiança que você tem que ter no Senhor é que às vezes Ele não vai te dar o que você está pedindo, porque Ele sabe que se Ele te der, se Ele atender o pedido do seu coração, você vai abandonar Ele. E muitas vezes a gente não tem nossas orações respondidas por esse motivo, porque Deus conhece a sua motivação, Deus conhece a minha motivação. E se for para você se perder no caminho, se for para você se perder pela bênção recebida e vender a seu direito de salvação pelo que Ele vai te dar, é bem provável que Ele não vai te atender, porque Ele prefere manter a sua salvação. Tem pessoas que não podem ser ricas, tem pessoas que se ganhar um pouquinho a mais, gente, começa a humilhar as pessoas, perde a humildade, sabe? E às vezes Deus não vai abençoar, Deus vai deixar essa pessoa a vida inteira trabalhando e não vai permitir que ela seja uma pessoa muito abonada, porque sabe que ela pode se perder. E às vezes Deus não vai atender o que você está pedindo, porque Ele conhece o seu coração. Então não se revolte contra Deus quando o seu pedido não for atendido, ou quando for atendido não da forma que você queria, mas de outra forma, porque Deus conhece o que é melhor para você. Deus conhece o que é melhor para mim. Ele conhece o meu coração e o seu coração. Ele conhece qual é a motivação que nós carregamos dentro de nós, e Ele sabe que se for para a gente se perder, Ele não vai abrir as portas. Então Ele vai manter você na salvação, que é mais importante. Ele vai te preservar. Então confie no Senhor, mesmo quando tudo der errado. Confia no Senhor. Mesmo quando tudo não sair do jeito que você queria, confia no Senhor. Confiar é uma decisão. A gente decide. Quando vem aquele pensamento, Senhor, mas por quê? Fala, opa, aqui não, Satanás. Senhor, não me deixa pensar assim. Eu quero confiar no Senhor. Eu estou com dificuldade nesse momento, mas me ajude a confiar no Senhor. Me ajude. Você acha que foi fácil aceitar a morte do meu irmão? Não foi, meus irmãos. Foi luta. E até hoje, às vezes eu penso, mas quando eu vejo que eu estou pensando, eu falo, Senhor, está nas tuas mãos. Eu orei, eu entreguei, e o Senhor falou comigo. O Senhor mandou pessoas para falar comigo. Eu tive resposta que se eu tivesse mais tempo, eu contaria a história para vocês. Mas Deus, antes de levar ele, me preparou, porque Ele mandou uma irmã falar comigo. Então, meus irmãos, Deus sabe o que Ele está fazendo. É Ele que está no controle, não somos nós. Saia do controle, coloca Ele no controle, deixa a direção da sua vida na mão dEle. Ele sabe o melhor caminho, Ele sabe aonde Ele tem que te levar, Ele sabe o que é melhor para a sua vida. Então confia nele, entrega tudo nas mãos dEle e descansa. E se não sair do seu jeito, glória a Deus. Se saiu do seu jeito, glória a Deus também. As irmãs cantaram um hino aqui, que na hora que eu ouvi as irmãs cantando o hino, o refrão falava exatamente sobre isso. É na dor ou na alegria. É quando tudo dá certo ou quando tudo dá errado. Deus está no controle o tempo todo. Ele não perde o controle de nenhuma situação. Então guarda a motivação do seu coração. Não venha aqui todas as quartas só para pedir. Venha para ter uma vida com Ele, para buscar a presença dEle em primeiro lugar. E a partir de hoje, se você não tem uma vida de intimidade com Ele, passe a ter. Comece com 10 minutinhos, orando, lendo 1, 2 versículos. Comece e vai aumentando. Isso é prática. Comece devagar e vai dando passos, o Senhor vai fazer a obra. Mas tudo depende da gente se posicionar. A gente precisa ter uma vida madura de intimidade com Deus. E não só buscar o Deus da provisão. Ele vai prover, mas nós precisamos primeiro buscar Ele.
Amém? E só para encerrar, eu gostaria de lembrar daquele texto dos 10 leprosos. Eram 10 leprosos no caminho. E eles clamaram por Jesus, para Jesus curar eles. Jesus curou os 10. Apenas um se lembrou do Senhor após a cura. Os outros pegaram o que queria e viraram as costas para o Senhor. Não faça isso. Viva aos pés do Senhor. Com tudo e no bem ou com tudo e no mal. Fique aos pés do Senhor. Permaneça. Que a motivação do seu coração seja Ele. Que a motivação do seu coração seja agradar a Ele, viver para Ele. Gastar a sua vida, sua energia, seus dons, seus talentos, suas finanças, tudo o que você tem para o Senhor. Amém? Essa é a palavra que eu gostaria de trazer para os irmãos. A gente já está bem atrasado, né? Eu agradeço a oportunidade. Eu ia pedir para a gente orar com os irmãos, mas já passou bem do horário, né? Pode orar? Você pode. Eu queria então, já que o pastor me permitiu, eu gostaria de convidar você se colocar em pé. E eu queria fazer um apelo. Se tem alguém aqui, eu não conheço a sua vida, mas se tem alguém aqui nessa noite que tem vindo aos cultos, mas não tem tido vida com Deus, que anda vazio, busca a provisão de Deus, mas não busca o Deus da provisão. Ou se você está capengando espiritualmente, está morno, está frio, está distante, eu quero te convidar a vir à frente para a gente orar. Eu quero convidar você a ter um passo de fé, para que a gente ore, para que Deus venha fazer a obra na sua vida. Que nós sejamos vidas cheias da presença de Deus. Que nós sejamos corações cheios da presença de Deus. Não é sobre erguer as mãos, não é sobre apenas cantar, não é sobre servir, porque nós podemos servir também frios. Mas é um coração cheio, é um coração obediente, é um coração que busca a santidade, a intimidade, a vida com o Senhor. Que a motivação seja certa. Porque você pode vir nessa igreja todos os cultos e estar vazio. Você pode vir ouvir palavra após palavra, mas não ter intimidade com o Deus da palavra. A motivação é Ele. Então que você tome um passo de fé. Que o nosso amor seja verdadeiro, intenso. Aleluia, glória a Deus. Santo, santo, santo. Que haja verdade dentro de nós. Que haja verdade nos nossos corações. Que haja intensidade. Que haja intencionalidade em nós. Nós devemos ser intencionais na nossa adoração. Intencionais na nossa vida com Deus. Aleluia. Aleluia, Jesus. Santo, santo, santo. Somos os projetos em tudo, ó Deus, que a sua filha, ó Deus, necessita. Espírito Santo de Deus, clamamos, Senhor, Deus, que pode. Não seja apenas lágrimas vazias, não. Sem avivamento de nosso amor.
Glória